Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Investe. E hoje mais uma oportunidade para a gente conversar com o investidor anjo e o investidor, principalmente impacto social. Meu amigo carioca veio lá do Rio para gravar aqui em São Paulo, então eu tenho que ficar muito agradecida. Marcelo Bárcia. Cláudia, Prazer. prazer, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui e, enfim, compartilhar um pouco dessa jornada, né, falar sobre impacto social, startup, investimento anjo, enfim, né, que eu acho que é o que faz o Brasil andar hoje, é o que eu acredito muito no futuro do Brasil, então a gente está envolvido com essa causa, né, então a gente vibra muito quando a gente tem esses espaços, esses fóruns para conversar sobre esse tema. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Eu acho que a gente tem muitos assuntos. A gente vai falar de temas de investimentos, Sim. impacto social. E o Uhum. Brasil, a gente sabe a quantidade de negócios, né, Sim. que, enfim, que estão por aí. E saber que tem investidores tão dedicados realmente a Aham. isso como você, realmente é muito valioso. Mas eu quero que você se apresente, eu quero que você fale da sua jornada, Ok. né? Até para a gente entender como que você também veio parar nesse mundo de investidor anjo, investir em Sim. startups, inovação, impacto. Ok, Cláudia. A minha jornada, né, tentando resumir uma história que acaba sendo longa, né? Eu tenho 60 anos, né, então a gente acaba tendo, né, um retrovisor, né, com muita história. Mas eu me formei em jornalismo, Cláudia, em comunicação. Eu comecei no final dos anos 80, longínquos anos 80, a trabalhar com isso, assessoria de imprensa. Mas por essas coincidências da vida, no início da década de 90, eu fui trabalhar numa organização que estava se constituindo naquele momento, que hoje todo mundo conhece, que é o Sebrae. E o Uhum. Sebrae ele passou por uma reformulação, né, nos anos 90, que ele passa a ser Sebrae com S, e, enfim, né, ele antes era Sebrae com C, era um órgão do governo criado em 72, se eu não estou enganado. E aí nessa reformulação, a questão empreendedora começa a chegar no Brasil. Antes nem se falava em empreendedorismo, empreendedor, só se falava em empresário, Sim. industrial, né? Uhum. Era a nomenclatura da época. E aí essa oportunidade de trabalhar no Sebrae aí já na área de comunicação abriu um novo horizonte para mim. Eu tive contato com a realidade do micro e do pequeno empreendedor brasileiro. E isso me encantou muito, sabe, Cláudia? Aquela luta, né, do pequeno empreendedor, a batalha para sobreviver no Brasil, que não é fácil. Empreender no Brasil, você Não é sabe, não fácil. é fácil, não é para amadores. É a questão da carga tributária, um ambiente de negócios sempre muito hostil. Não, melhorou muito. Né? Uhum. Acho que a gente tem, mas tem muito caminho ainda. Então eu mergulhei nisso, me apaixonei e nunca mais saí. Então eu estou há 30 anos envolvido com o empreendedorismo. Eu fui fazer Bacana. mestrado na FGV, a minha dissertação foi sobre isso. Eu fui depois, né, entrei muito na área acadêmica e aí dando aulas, criando aceleradoras dentro de universidades, sabe, escrevendo cursos para uma disciplina de empreendedorismo para a universidade privada. E aí isso estava muito, né, na minha veia, a questão empreendedora. Aham. E como é que eu cheguei na questão das startups, do impacto? Aí já é uma história mais Isso. recente. Né? Aham. Eu estava escrevendo uma disciplina sobre empreendedorismo para educação à distância e eu comecei a perceber, tá, acho que 2012, 13 talvez, que havia uma nomenclatura nova no mercado. O pessoal começa a falar de MVP, Product Market Fit, tração. Eu falei, opa, isso é um pouco diferente desse empreendedorismo tradicional, né? E eu fui estudar Aham. isso. E eu não fui estudar só como um pesquisador, professor, eu vim para Claro. campo. E onde foi o Aham. campo que eu vim? Para o São Paulo, né? Então eu comecei a frequentar o ecossistema de São Que Paulo, né? Fiz bacana. muitos cursos pela Startse, comecei Aham. o pessoal do Mackenzie que estava trabalhando isso. Então, sabe, Aham. uma vez por mês eu estava aqui, porque é aqui que Que as coisas acontecem. Eu sou bacana. um carioca, O né? fomento maior foi aqui, Foi continua aqui, sendo, né? né, um Não dos tem, inegável, polos. tem sempre Aham. um polo que está sempre fervilhando. Eu cheguei aqui, já tem convite para, né, e daquela época estava o fenômeno dos coworking, né? E aí eu comecei a ser convidado para ser mentor voluntário, né, de um programa aqui, Uhum. de um programa ali, e Sim, eu fiquei sim. nisso, né? E aí, depois uma fase depois dos 50, eu estava numa pivotagem de carreira, né? Queria trabalhar com isso. E eu comecei a pensar, qual é a parte que me cabe desse latifúndio, né? E aí Tá. eu comecei a estudar a questão do investimento anjo. Eu vi que não era uma coisa para meros mortais também, né? Porque Uhum. talvez já estava sendo um tipo de modalidade de ativo, né? Talvez um pouco mais democrático, né? Enfim. E, enfim, para quem está envolvido com inovação, acho que o investidor anjo é um perfil. Eu acho que eu tenho uma tese, acho que você concorda também, Cláudio,
Cláudio, que investidor anjo para mim é empreendedor, né? Acho Não que deixa de ser. não deixa de ser, né? Enfim, e eu vi que eu não tinha um perfil para empreender, não tinha a idade, e a mentoria é legal, mas Que você não dá uma exagero, que continuidade. exagero. E aí, Cláudia, eu falei assim, não, é isso. Aí fui fazer curso em Treinar Anjo, fazer cursos, né? Enfim. E aí surgiu a oportunidade, eu brinco, não sei se foi sorte de iniciante, mas a primeira investida minha é uma startup muito legal que está bombando hoje, chamada Sling Hub, que é uma startup que trabalha a base de dados de startups para a América Latina. Então, o fundador dela foi o João Ventura, que foi presidente do Gávea Anjos, né? Co-irmão nosso. E é um cara que me ensinou muito, porque ele, como foi investidor anjo, empreendedor, né? Então tive todo esse conhecimento, né? E o legal de você caminhar, isso aí você sabe, né? Você vibra muito, a gente vibra muito, né? Eu que tenho um portfólio muito modesto, né? Você vai mexer até, acho que 9 startups até o momento, mas eu vivi visceralmente isso, as crises, e é muito legal, né? Até com o Skin the Game é diferente de você investir num papel, no banco, né? Mas acho que é para quem acredita no ecossistema como a gente, né? Enfim. Que bacana, bom conhecer essa tua jornada, essa tua história, não conhecia, né? E qual foi o ano que você começou a investir, assim, do teu primeiro aporte? 2018. Tá, 2018. legal, bacana. E aí eu sempre procurei, assim, como não, fazer pelo menos um investimento por ano, né? Tá, e você, além da Anjos, você investe em outras redes? Oi, eu participo de um grupo de anjos da CapTable. Tá? Que é uma plataforma de equity crowdfunding muito bacana, o pessoal do Sul, o Léo, né? Que eu conheci também nesses encontros, assim, estão criando como startup, né? Eu fico impressionado com como é que as coisas aconteceram rápido também no ecossistema, né? Em 4, 5 anos. Sim. Tá? E assim, eu acho importante você estar no lugar certo, né? Então, eu estava sempre, né, sabe, onde aconteciam as coisas. Em São Paulo, mas também em fóruns, em coworkings, em eventos. Eu acho que o ecossistema de startup, ele não acontece não no espaço acadêmico, não em espaços convencionais. Né? Então, esses atalhos para o ecossistema, né, a gente tem que conseguir identificar. Quem quer se envolver com startup, seja com mentoria, com investimento anjo, tem que conhecer esses atalhos, saber onde estão os founders, onde está o investidor, onde as redes, né, se encontram. Né? E, sobretudo, né, que aí foi uma coisa decisiva, fazer parte de uma rede. E aí a gente, né, fazer parte de uma rede como a nossa, Anjos do Brasil, isso abre assim, um horizonte, né, de oportunidade, de contatos que a gente tem com colegas, enfim, né? Quer dizer, aí é um ciclo virtuoso, né? Então, acho que quem quer começar nessa jornada, a primeira coisa é se credenciar numa rede legal, né? Fazer parte de uma rede legal. Boa, e no Brasil, e no Brasil tem várias redes legais, gente. Claro, a gente fala muito da Anjo porque a gente fala de casa e realmente, somos né? Crias somos crias e realmente Anjos. Tem uma coisa do pioneirismo do trabalho do Cássio e da Maria Rita, que foi muito pioneiro, né? Acho que todo mundo. Mas as redes trabalham muito numa lógica, e isso é bacana em startup, né? Que é uma lógica muito de cooperação, né? Tem competição, mas em redes mas tem que ter cooperação, né, Cláudia? Que é um pouco do que você falou, Marcelo, que para mim é fundamental. Não basta só investir. E você realmente veio participar, fazer as mentorias, já fazia antes, fazer as mentorias, conhecer, estudar e entender esse mercado, entender. Então, esse processo colaborativo, ele é muito bom para você, para a tua formação como investidor, para o teu crescimento como investidor, teu networking e tudo mais. E também, olha só, a contribuição que você faz, por exemplo, para as suas startups, ou até outras, né? Já te indiquei algumas startups para você dar uma olhada. De vez em quando eu sei que você troca ideias aí sobre alguns modelos e tudo mais. Então, eu acho que isso que é importante, né? E não é só a questão de, eu quero ser um investidor e tudo bem, se quiser ir lá colocar o dinheiro, ok. Mas a gente ganha muito mais do que isso, né? Ser colaborativo no mercado. Eu até diria, sabe, Cláudio, que aquele investidor que não tem essa percepção pela produção, pela criatividade dessa garotada, né? A garotada que eu falo que é essa coisa de jovens que estão mergulhados, programando, mas com ideias, né? Porque as startups estão solucionando problemas muito sérios do Brasil, né? Sim. E aí já pegando um pouco, né, o meu
chapéu principal, eu trabalho numa aceleradora social, né, que é o Instituto Ecos, uma organização de 16 anos, criada por uma mulher, que tem uma história muito parecida até com a tua, sabe, Cláudio? Que você trabalhou na IBM, né, e depois Ah, você sai... que e ela trabalhou na interessante. Microsoft, a Andrea Gomides, e ela Uhum. saiu para criar o Instituto Ecos, né, quer dizer, com essa ideia de que as organizações sociais e os negócios sociais precisavam de gestão, né? Então a gente está há 16 anos e eu estou lá há 4 anos efetivamente agora, né? E assim, tentando agregar essa coisa do, né, os negócios de impacto, então as startups de impacto estão Maravilha. surgindo, então a gente fica muito encantado, Sim. tá? Aham. Vendo isso, tá até só para ilustrar um pouco, quando eu falo que as startups estão solucionando problemas, a gente teve uma acelerada lá chamada Água Camelo, uma startup de Tá. impacto social, Uhum. que passou por nosso programa de aceleração. Enfim, são jovens brilhantes, né, 3 designers que criaram uma mochila que ela reverte a qualquer água poluída em água potável, né? E é uma mochila que acho que tem 20 quilos. Enfim, e isso, eles criaram esse projeto, agora hoje estão até em Bali participando de um congresso mundial de água. E assim, né, a gente fez uma crise do Rio Grande do Sul, das enchentes, né, um problema foi a água, então Tá se sendo, né? mobilizou, está sendo ainda, né? Uhum. E a Água Cabelo, né, disponibilizou, vendeu, parceiros compraram, doaram, mas Que compraram bacana. 800 mochilas, se não me engano, lá para a questão. Então, são startups Aham. resolvendo dores, né, sabe, Dores próprias, reais, reais, né? né? Então, o impacto é isso, não é só sobre propósito, é sobre resolver dores reais, né? Então, startup de impacto, eu acho que é um segmento que a Anjos está tendo um olhar muito especial, com a Maria Claro, Rita agora, claro. mas Aham. outras redes também estão tendo verticais específicas, Sim, né, sobre sim. investimento anjo de impacto. A Fundação Dom Cabral, acho que tem uma rede Uhum. específica. Então, esse fenômeno é muito interessante. Né? Acho que junto com isso chega no Brasil o Venture Philanthropy, quer dizer, um capital mais paciente, né? Que não é um Uhum. investimento de risco, mas que vai chegar junto, porque é aquilo que você falou, a coisa da colaboração no ecossistema é muito legal. Né? Entendi. Então, Concordo é plenamente. isso, sem aceleradoras, sem fundos, né, aquele que vem depois da gente, sem anjos, sem universidades, tá? Que esse é um problema também, eu acho, Cláudio, aqui no Brasil, aquela coisa da tríplice hélice, né, governo, universidade, empresa, ainda está um pouquinho emperrada, sabe? Eu gosto até do lado da universidade, os pesquisadores, eu acho Tá. que sabe, o pesquisador, o professor universitário tem que chegar mais perto das startups, enfim, O é uma ecossistema tese. tem que Tem girar, que né? girar, é E isso. assim, se você não conhece as startups, se você não está neste mundo, é difícil você tentar trabalhar soluções, né, e tudo mais. Aham. Por um período você consegue, mas enfim, se for algo realmente efetivo e a longo prazo que você quer, Sim, você tem que realmente estar, é, né, junto o tempo junto, é. todo e se conectando cada vez mais, porque é muito dinâmico, Aham. né? Hoje no Brasil a gente está falando de mais de 20 mil startups, né? Até bem mais do que Bem isso que a mais, que a gente gente não. tem É, mapeado, que está em portfólio, né? certo. Então, Aham. assim, essas startups que recebem investimentos, elas estão nos nossos radares, né? E Sim. as outras que não receberam os nossos investimentos, o que estão aí Uhum. batalhando e que são ideias bacanas, né? Bacana, né? Então, Enfim. quer dizer, eu acho que o potencial é gigantesco. E Sim. ter órgãos, ter pessoas que estão olhando para isso também eu acho fundamental, né? E aí a gente estava falando, e uma coisa que me interessa muito, que é a questão de impacto social, Uhum. né? E aí Aham. eu acho que nós temos muitos desafios. Sim. Eu acho que os empreendedores que realmente têm negócios de impacto, não necessariamente uma startup, Aham. mas a gente sabe que tem muitos negócios de impacto social que não têm a características ou a modalidade de uma startup, Uhum. então muitas vezes não conseguem vir para as nossas redes Perfeito. para ter Aham. investimentos, mas não deixa de ser um negócio de impacto onde tem redes É. especificamente que investem e colaboram também com isso, não é, Marcelo? Aham. Sim. Então, mas sabemos dos desafios, porque muitas ainda há algumas crenças ou que são ONGs, né? Uhum. E precisa ser rentável. Sim. E como o investidor colabora e ajuda para que realmente tenha escala Uhum. e realmente aquele propósito
enfim, ganhe mercado e tudo Perfeito. mais. Eu quero que você explica até da tua própria experiência, né? Certo. Cláudio, a gente sempre fala, né? Eu gosto muito de repetir aquela frase, acho que é do criador do Uber, né? Que empreendedor deve ser apaixonado pelo problema, não pela solução, né? Uhum. Então, você ser apaixonado pela dor, pelo problema que você resolver. Eu diria Sim, que o empreendedor de impacto, ele, em via de regra, Cláudio, ele é mais apaixonado que os outros. Ele quer é realmente mudar o verdade, mundo. é Ele é muito verdade. intenso na resolução do problema. E às vezes isso pode, isso é bom por um lado, né? Mas tem que ter cuidado também para Sim, aquele limite, para o não que, ser que é só isso, sonho, né? isso é só isso, né? Uhum. E assim, né? Eu vejo, Cláudia, que a gente tem uma evolução nos últimos 10 anos de empreendedores de impacto, de startupeiros ou não, mais maduros com relação a isso. E aí deve Tá. ser muito o trabalho das aceleradoras, das mentorias, do trabalho Sim, voluntário, sim, entendeu, né? sim. Enfim, mais maduros com isso, que eles começam a entender que, olha, sem gestão, sabe? Tem que ter planilha financeira, tem que ter cálculo, sabe? Não pode ser só o sonho, tá? Uhum. E porque senão fica no meio do caminho. A Acho que gente você tem. falou até uma frase que eu É, anotei aqui um pouquinho antes, aham, que é: entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, fique com os os dois, dois, né? é Que essa verdade. frase a gente já conhece, É, mas assim, para impacto social tem tudo a ver. exatamente, né? Então, assim, de certa forma, toda empresa, ela gera um impacto, né? Quer dizer, o empresário, ele está pagando impostos, ele está gerando emprego, né? Mas o que Sim, caracteriza muito o negócio de impacto, primeiro, é uma dor, uma demanda social e muito uma questão, Cláudia, que é pessoal, que é a intencionalidade, né? O empreendedor bacana. de impacto, assim, até que ponto ele não abre mão do seu propósito, tá? Em função de uma questão mercadológica. Não é que ele não deva contemplar isso, mas ele tem que estar muito arraigado na questão da intencionalidade. Tá? Então, assim, o desafio maior, Cláudio, eu acho que a gente começa a superar isso na questão desse amadurecimento. Que eu acho que as aceleradoras, os fóruns, como eu falei, têm ajudado esse amadurecimento. Claro, a onda do ESG também, sabe, veio corroborar, Claro, porque ajuda isso também veio muito. corroborar, porque abriu, Sim, pela primeira vez na história da humanidade, Cláudia, talvez a gente tenha investidores, sociedades, empresas com o mesmo interesse, né? claro. Que antes eram stakeholders com conflito, mas agora não, os três, o consumidor quer, então a empresa tem que se Exato. adequar, entendeu? E os conceitos estão aí, não precisa ficar explicando tanto, Não, né? não, é uma coisa que a Da gente vive, importância, da sabe? necessidade que Sabe? precisa. E é uma coisa, a geração das tuas filhas, do meu filho, que é um pouco mais velho, ele já tem uma consciência social, Sim. ambiental, sabe, é diferente. Então eles são consumidores que eles vão exigir um tipo de postura das empresas, eles vão ter um comportamento de consumo que já vai, sabe, já vai favorecer essa questão do impacto. Tá? Uhum. Então, eu acredito muito, né, e espero que os governos, independente de quem esteja no poder, né, tenham os olhos muito abertos para isso. Né? É aquela coisa, eu acho que empreendedorismo não rima com paternalismo, mas assim, você ter um ambiente de negócios favorável, sabe, né, de tirar as entraves, deixar jogar, sabe, quando você deixar o Uhum. empreendedor mais livre de tantas amarras, de tanta. Não é só a questão da carga tributária, é uma questão muito da burocracia também, né? Abrir uma empresa, fechar. Esses processos têm que ser mais simples, né, Cláudio? Eu acho que Sim. isso é uma guerra que eu acho que melhorou muito nos 30 anos que eu estou nisso, mas né, a gente, pô, Sim. teve o Estatuto das Startups, Marco Uhum. Legal, a Instrução Uhum. CVM Sim. 586, que democratiza mais o investimento anjo, mas eu acho assim, que tem que melhorar mais. Eu acho que o Tem. empreendedor, ele é Tem. tão Tem que heróico, ele é evoluir. tão é tão importante, tão relevante para um país, para uma nação, que ele, sabe, o governo tem que, olha, nem vai atrapalhar, eu tenho que criar um esquema, deixa esses caras que eles vão realizar, É eles vão verdade. entregar, né? Assim, se não ajudar, não É atrapalha, isso, pelo é menos, isso, né? é isso, Porque é eu acho isso isso. tão fundamental Sim, e a gente sabe disso. Nós temos é. alguns cases só para contextualizar. Por exemplo, Uber. A quantidade de burocracia que a Uhum. Uber enfrentou, processos trabalhistas, isso quebra o modelo de Quebra, é negócio, verdade. né? É. Outras empresas que vieram para o Brasil e foram, né, Aham, fecharam a operação aqui no Brasil porque realmente é, engessou o modelo e se caracterizou é. diferente. Então, quer dizer, tem que entender que Sim, se não vai ajudar, não atrapalha, porque realmente é muito complicado isso, né? muito E complicado. aí tem outras empresas que trabalham com isso Aham, de uma forma, né? é. Enfim. Eu vejo
desculpa, Cláudio, assim, que já existe um certo olhar, talvez um pouco mais arejado, né, dos últimos Aham. governos com relação a isso. A gente tem algumas sandbox, né, assim, CVM, já fazendo, sabe, Mais ou menos, né? Tivemos experiência. agora o iFood, pouco Pois tempo com é, né, problemas exatamente. também. Mas, assim, né, que tem um olhar que eles têm que ter uma Precisa ter consciência, é o esse olhar. seguinte, porque Uhum, ninguém nunca travou a tecnologia, nem na época que as uhum. pessoas iam para a A fogueira, a tecnologia tem que tecnologia tem que favorecer. favorecer, Nossa, entendeu? Então você não evoluir. Vamos consegue, juntos. por legislação, sabe? Aham. Então a gente tem que favorecer isso, né? Quer dizer, eu que também gosto muito, estou envolvido com essa questão de edtech, da educação, né? Uhum. Você repara o paradigma. Não adianta você proibir o smartphone na sala de aula. O professor, a educação, tem que usar o smartphone a favor da educação. Quer dizer, eu sei que não é fácil, tem desafios, né? Toda tecnologia disruptiva, ela traz novos desafios, mas a gente não pode negar isso, né? Eu acho que essa é uma questão das startups. As startups, ela tem por seu DNA, algumas delas, evidente, uma característica muito disruptiva. Que ela Sim, quebra o modelo de negócio, ela quebra o status claro. quo, né? E às vezes isso assusta, Poxa, vi né? como, né? Como? E depois vinham as grandes corporações, porque eu não fiz isso antes, né? Porque eu não Exatamente. pensei nisso É. antes. Eu acho que a gente tem vários exemplos. Aham. Dentro do seu portfólio, além dessa startup aí da água, que você falou que eu achei bárbaro, É. depois eu até queria entender melhor essa questão de mochila e Aham. tal, Tá. porque Ah, não, tô assinando água com a Camila. Ela foi acelerada, mas ela não foi uma você investida não minha, foi não. Não, investida, foi não, ainda não, né? acelerada. Acelerada. É. Quais startups, assim, Eu ou tenho. me fala um case de uma startup que está no seu portfólio de Tá. Eu impacto. acho que tem duas, né? A do local, tá? Que foi uma startup que eu gosto muito, passando por muitos desafios ainda, que é uma prova de que o bom empreendedor ele consegue pivotar. Ela começa com produtores orgânicos eu nunca sei Uhum. se é parreleiros ou parelheiros, como carioca, Parelheiros. parelheiros, né? Uhum. Produtores orgânicos de parelheiros e com cozinha, né, de uma comunidade de São Paulo, de Paraisópolis, Aham. e servia, né, uma quentinha, uma marmita de comida saudável feito, né, entregue, né, enfim, nas principais coworkings. Aí veio a pandemia. E aí começa a mudar o modelo de negócio e sobrevive, mas quando você tem um bom produto, é interessante, né? O bom produto e quando o empreendedor tem propósito, você passa as crises. Então, do local está sobrevivendo há 5 anos. Uhum. E está aí, mas eu acho que ela vai encontrar um caminho ainda. Está encontrando. Tem uma startup para mim é muito interessante agora, que é a Agroflorest Carbon. Que tem muito a ver com a tua Tem tese, muito a né? ver com a minha tese de agrofloresta, negócio de impacto. Eu falei, não, eu Uhum. tenho que estar nisso, porque startup, impacto, agrofloresta é tudo que eu acredito pelo Brasil. Tá. Então, o sistema agroflorestal é isso, você fazer uma floresta de comida, né? Uhum. Basicamente é isso, tá? E do outro lado, você ter a questão do crédito de carbono, da captura, né? Tá. Então, ela trabalha um pouco com marketplace, mas eu acho que você vai favorecer muito o crescimento do sistema agroflorestal, chamado SAPs no Brasil, né? E desse mercado de carbono, que é muito emergente, mas o mercado voluntário, não o mercado regulado, ele já está bem adiantado, e eu acho que é um tipo de startup, e o perfil de empreendedor também, né? Porque uma coisa que a gente fala, né, Cláudia, né? É um clichê. Até a Andréia lá do Ecos, eu adoro essa frase, Marcelo, que o investidor tem que investir no jockey e não no cavalo, né? A gente gosta Aham. muito dessa coisa do olho no olho, né? Porque no final É. do dia é isso, né? Quando tem uma startup, sobretudo no early stage, você está falando de Exato. 3 pessoas, né, no coworking, entendeu? Ah, não Exato. tem uma ideia, um Não modelo de tem negócio, não tem como nada, não né? investir no É o founder. olho, é É founder, né? É lógico. isso, sabe? Né? Porque ele que vai conduzir Justamente, né? até a nossa saída, Até uma ele vai saída. estar lá. Então é uma coisa que é um pouco subjetiva, né, Cláudia? Eu gosto muito da fala da Maria Rita, que ela fala que investimento anjo é um misto de arte e ciência. É um pouco isso, né? Mas tem um pouco de. Para mim tem uma grande questão de subjetividade. Mas a gente não deixa de pensar Não realmente deixa no de pensar, time. não, Não, não. claro, não, Para não. nós, assim, é até bom deixar claro, né, que na fase que a gente investe, que é early Aham, stage, pre-seed, seed, aham. é o founder, People, faz né, total gente, né? diferente, É um people né? business, né? É um Aham. founder, então a gente tem que ir muito essa coisa do propósito, até que ponto, né, ele está disposto a abrir mão das vezes da vida pessoal, porque às Claro, vezes, né, claro. Cláudio, existe uma certa glamorização da figura do founder, e é uma figura que a gente acompanha, são jovens ou às vezes maduros Claro. que estão ralando, Aham. estão Sim, trabalhando, que é tem um difícil, né? propósito. Tem um E a propósito, gente né? estava falando sobre isso, né? Nós estávamos falando dessa dificuldade, muitas vezes, de escalar numa startup de impacto social.
Porque é bonito, é Aham. bacana, todo mundo gosta. Às vezes o founder ele tem até um apelo porque tem uma história por trás, mas muitas vezes tem uma dificuldade para escalar, não É, é? é verdade. Então, enfim, como que você vê esse processo aí, Tá. principalmente para a gente ganhar mercado É, e escalar? eu acho assim que eu divido assim em duas questões, em dois gumes, assim, essa questão do desafio, que você apontou bem, da escalabilidade das startups de impacto, né? Uma talvez tenha a ver com a própria essência do negócio de impacto. A partir do momento que a startup, né, segue toda aquela que a gente brinca, né, eu brinco do startup page, né? Fez o MVP, encontrou o product market Claro, fit, validou, claro, opa, e claro. de repente começa, opa, estou satisfeito atendendo isso. Esse outro passo para a escala é um passo Uhum. muito ousado, que é aquele passo que a gente está falando, de você passa de 3, né, founders, aí você tem, daqui a pouco são 10, aí são 20. As coisas começam a acontecer muito rápido na E a startup. operação tem que E a seguir. operação muito rápido. Talvez, Cláudia, startupeiros que tenham, né, um DNA mais de mercado, que não tenham essa preocupação tão forte com o impacto, eles talvez sejam mais arrojados nesse Pode momento. ser, pode Pode ser, ser. pode ser. É uma premissa minha. Eu não Pode ser. tenho... Eu acredito É, também. Eu acredito tá? que dependendo da Pois forma, é, por exemplo, um SaaS, né, uma startup de SaaS, exatamente. um É. RP ou, né, um EAD. Exatamente. A outra questão, Cláudia, é que para escalar, dificilmente você vai conseguir escalar sem uma camada tecnológica. É a camada tecnológica, né? Então, talvez algumas startups de impacto ainda tenham voltado muito, talvez para um real estate, entendeu? E é preciso, Uhum. eu não sei, eu acho que a digitalização, a transformação digital é que vai permitir essa escala, né? Na área de edtech, você tem alguns casos muito famosos. Tem a Faz Game da Carla, né? Que está até capitã Ana Anja, um case muito interessante de Faz uma game eu de conheço. edtech de Aham. impacto, negócio de impacto, Sim, uma founder fantástica sim, que sim. Estive com ela e está tudo. escalando, né? Quer Sim. dizer, isso, né? Muito na força. Mas eu falo, é quando você tem um founder, né, voltado para isso, porque é um desafio, né? Você imagina, 3 founders que começam aquela coisa meio da garagem, né? Do coworking, sei lá, da salinha aqui no Brasil, e daqui a pouco você tem que dobrar, né? Quer dizer, você começa, né? E tem uma coisa também, né, Cláudia? Startup, a gente adora, a gente ama esse conceito, mas startup, né, e tem vários conceitos, né, mas startup, sobretudo, é um estágio, né, a finalidade, eu estava passando agora pelo prédio do Nubank, né, e achei Ali na interessante, porque Rebouças. na Rebouças, Aham. e é interessante que a startup, em algum momento, se ela desenvolver, ela vai virar uma corporate, né, quer dizer, ela vai virar uma organização que tem que ter Exato. processos, né, então ela pode ter até Tem a uma, governança, né? A tal da justamente, governança, governança. ela pode ter até uma cultura de startup, que manter isso é Sim. legal, né? Que eu acho que o Google não é mais uma startup, ele é um corporate, mas ele tem uma Tem cultura de e startup. ficou, né? Ficou, Ficou. isso é Modelo legal. Google, É modelo né? Google, modelo Apple, quer Aham. dizer, esse pensar startup, isso que é legal, né? Isso também apaixona a gente, porque é um pensar, Cláudia, diferente de algumas organizações que a gente trabalhou, sabe? Que a gente conheceu e que tinham um estilo de gestão que era o estilo da época, era o estilo dos anos 80, 90, tudo bem, né? Mas eu Bacana. acho muito bacana hoje esse fenômeno também, a gente já Aham. passa pela inovação aberta, das grandes empresas estarem aprendendo, no bom sentido, né, com as startups. Não é que elas tenham todas as fórmulas do sucesso, mas aprender esse movimento mais ágil, esse pensar mais rápido, fazer, corrigir, errar, né, esse time que é a Ah, startup. Né? sem Eles já dúvidas. viram que aí está o segredo. Né? E lá na Ecros que vocês fazem todo o processo de identificação, seleção Isso. de startups, como que funciona? Ah, Se né? eu tenho, Aham, dentro do meu portfólio, eu tenho algumas startups de aham, impacto social. Além das minhas, se eu tiver, por exemplo, eu tenho aqui no programa recentemente uma startup que veio de uhum, impacto social que eu gostei bastante. Se eu fizer a certo. validação de vocês ou análise de vocês, até possível interesse, Perfeito. como que Tá. funciona O isso? nosso programa de aceleração, que a gente tem outros serviços também, cursos, serviços customizados para a empresa, mas o nosso grande carro-chefe é o programa de aceleração. E como é que ele funciona? Nós temos patrocinadores, que geralmente são os institutos da grande empresa. Então, exemplo, Instituto Neo Energia, Instituto Coca-Cola, Oi Futuro, Instituto BAT, né? Então os institutos, geralmente que é o braço social das empresas, né, veem essa possibilidade de não colocar o dinheiro na ponta, já na organização, mas de ajudar para que elas se desenvolvam. Uhum. Então, a gente capta junto a esses institutos, já tem alguns programas consolidados, como é o caso do Instituto da Energia, que vai para o 5º ano, e aí o acelerado, ele não paga nada.
né? Também a gente também é equity free, nada de equity. E assim, né? Eles aplicam para um edital. Né, a gente já tem uma chamada do Programa de Aceleração do Instituto Neoenergia, Programa de Líderes da Coca-Cola, como nós já fizemos, com jovens lideranças de até 30 anos do Brasil. E aí eles ficam 8 a 9 meses com isso. Quem passou no processo, né, ficam 8 a 9 meses com 2 mentores fixos. Tá? Incubando mesmo. Incubando mesmo, quer dizer, né, acompanhando, e a gente usa todas as metodologias, né, quer dizer, que a gente tem, sempre que a gente gosta muito de customizar as ferramentas do ambiente empresarial para a área social, né? Então a gente fez isso com Business Model Canvas, com escala de impacto, né? Mas para aquela coisa, né? No final de 9 meses, eles apresentam um pitch para uma banca, né? Geralmente uma verba, a gente convida, às vezes, pessoas de fora. Então a gente faz um processo longo, a gente não acelera menos de 6 meses, porque a gente acredita que tem que ter esse trabalho. Então é isso, quer dizer, a organização patrocinadora ela ganha, a gente executa, né? E o acelerado, tanto o AS6, mais negócio de impacto, saem fortalecidos, sobretudo na área de gestão, e uma preocupação nossa, deixar eles prontos para captação. Sabe, acho que redondinho, esse redondinho, né? Quer dizer, e até fazer um ajuste, né? Ajuste, não é? Um ajuste, um refinamento. E a questão do networking também. Total. Eu acho que assim, esse ambiente ele favorece muito. Porque uma coisa é você estar ali na tua casa ou no coworking, sozinho, ou com um time muito pequeno pensando. A outra coisa é você estar com esse time ou sozinho e tudo mais, mas dentro de um ambiente de inovação, um ambiente que está falando disso ao tempo todo, que não deixa de ser um hub, um grande hub ali, né? E interessante, Cláudio, que todos nós, nós somos uma equipe enxuta, talvez, né? Temos uma agência que foi spin-off também, a agência Kio, 19 pessoas, 18 pessoas, as duas organizações, e quase todos têm uma história muito parecida. Saíram do ambiente de grandes empresas, né? André, ex-Google, Lima, aqui de São Paulo, ex-Google, sabe, né? Pessoas que saíram desse ambiente corporativo e foram trabalhar impacto. Então trazem muito essa bagagem, esse olhar também, né? Que é fundamental, né? Então, e com a nossa metodologia a gente dá esse olhar, que é realmente o empreendedor de impacto, ele precisa ter atenção no propósito, mas aquilo, ele tem que estar preocupado também com o mercado, sobretudo o empreendedor de impacto. Que bacana. E qual que é a tua atuação lá? Eu gosto muito do meu cargo atual, que é dinamizador de impacto social. Nossa, que nome bonito. Por quê? Por que é dinamizador? Porque as aceleradoras, uma questão, né, de nomenclatura, né, elas estão chamadas agora as aceleradoras sociais de dinamizadoras, né? Então, eu já estou usando lá no meu LinkedIn, dinamizador, que eu acho ótimo, né? Sai daquela coisa de coordenador, né, aquela coisa mais né, formal, e é meio disruptivo. Adorei a proposta, também, né? Então, é isso que eu faço. Quer dizer, como é que a gente pode ajudar? Então, eu atuo com essa questão da mentoria, né? Sempre, sei lá, 5, 6 organizações que a gente acompanha, né? Sempre em dupla. Eu estou responsável também por uma área de conteúdo que a gente criou, uma chamada Guia Social, que é uma IA voltada para impacto, né? Antes até do chat GPT, a gente tinha criado esse projeto, contratou uma startup, então a gente está gerando conteúdo só com impacto, está respondendo lá questões, guiasocial.org, que a ideia é que o empreendedor fique com o número no WhatsApp e também né, faça consulta e a inteligência é fantástico, né? Vai alimentando. Enfim, né? Eu dou curso, dou palestra, né? Quer dizer, e tem uma brincadeira lá no Eco, a gente fala que aqui ninguém morre de tédio, né? Porque cada dia tem uma coisa diferente, né? Mas o que eu estou mesmo acompanhando hoje com muita atenção é isso, quer dizer, empreendedores de impacto, tá? Nessa jornada e assim, né? Que fiquem prontos para captação. Tá? Então, já passou pelo Instituto Ecos, né? Quer dizer, a Faz Game passou pelo Ecos. Fisicamente, vocês ficam onde? Ficamos na Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro. Tá? Mas a gente tem uma atuação nacional hoje, né? Enfim, né? Que alguns programas, por exemplo, são no Nordeste, enfim, né? E a gente faz visitas, enfim. Mas, então, algumas organizações, algumas startups de impacto já passaram, né? Você tá duas que me vem de cabeça, uma chamada Estante Mágica, por acaso duas EdTech, né? E a Faz Game, da Carla, né? Passaram para os nossos programas, já captaram, né? Então, o meu sonho é que cada vez mais startups de impacto captem. Acho que esse é um desafio que eu me coloco assim, sabe? Que o André me colocou também. Que temos os indicadores melhores. Isso, indicadores melhores, que escalem. Né? Não sei se é fato, mas o que eu vejo, a maior parte das startups de impacto são lideradas por mulheres. É isso mesmo?
Tem, sim, muito interessante. Muito interessante, Muito não é? interessante esse perfil. Se não é o CEO, tem alguém Se no não é a primeira time, é a founder, primeira tem o founder. time mulheres, É verdade, né? muito forte isso, muito forte Bacana, isso. gosto disso. A área de impacto é muito uma área Tem muito a ver com feminina, muito a mulheres, ver com né? A gente mulher, está né? Quer falando dizer, sempre das sempre soft mulher, né? Quer skills dizer, para levar isso. exatamente, tem Aham. isso, e é impressionante, assim, uma coisa que eu vibro muito é com a qualidade que a gente tem de founders brasileiros. Eu acho que a gente melhorou muito nesse aspecto, sabe, Cláudia, né? Uhum. Digo assim, não só de impacto, acho que a gente tem uma geração de empreendedores, tá, com bastante qualidade. Eu Sabe, eu também acho, eu acho. estou Eu bastante também acho. entusiasmado com isso. Você E a acha também? régua subiu. A Nós também, régua subiu. né? Acho É que tem isso, né? isso, A né? gente foi aprendendo também, né? Tô falando, né? Quando a gente pensa que a Antes do Brasil tem 11 anos, a gente Pois está falando é. de startup, a gente está falando de Não, e nós temos assim uma estrada ainda, uma temos estrada, muito, né? né? Enfim, né? E principalmente esse modelo colaborativo, Sim, né? Assim, lá na Anjos você está como líder dessa sim. vertical, eu estou como líder de Construtec. Mas enfim, tem uma startup, por exemplo, de Construtec que eu quero apresentar para vocês Sim. porque eu acho que tem muita coisa a ver. Como que a gente A pode, gente né, troca trabalhar? geral, né? Isso. Então eu acho que esse modelo colaborativo e É. quando a gente começou tinha Anjos e provavelmente mais uma ou duas. Hoje são 50 São redes. 50, Então, nossa, você pensa o seguinte, quantos, né? aham, E para o empreendedor, é muito mais nós trabalharmos isso colaborativo do que a gente fechar numa caixinha, porque você sabe que daqui a justa. pouco não Não consegue, né? consegue, né? Quer dizer, né? E aquela coisa natural da startup, que em algum momento uma cresça mais, faça aquisição, faça parcerias, né? Eu acho que Legal. as startups, elas trazem uma dinâmica diferente da grande organização que eu conheci, sabe? Quer dizer, dos anos 80, 90. Isso me fascina muito, né, Cláudio? Você também, né? Olha, a mim também. Ô, Marcelo, eu acho que Grila. assim, antes de fechar, não posso deixar de te falar, de perguntar como que você vê se nesse nosso mercado a questão de diversidade. Ah, tá. Eu acho assim que diversidade está muito atrelada à inovação, né? Eu acho que você não consegue, eu acho independente de ser uma pauta do momento, para mim está muito atrelada à inovação. Equipes diversas permitem leituras diferentes do mercado. Tá? Uhum. Então, vou dar um exemplo, né? Lá na época, essa questão geracional, só para dar um exemplo, né? A gente tem uma equipe, né? Eu tenho de 50, 60, 40, 30, mas tem uma garotada de 20 anos. E é impressionante, assim, a leitura que eles têm do universo de games, de música, que fala uma coisa que não é. Sabe, que quem tem 50, 60, opa, peraí, eu tenho que entender isso. Então, eles sabem o que o mercado está falando. Então, às vezes, e claro, eles também procuram, na senioridade, não é só conselho, mas peraí, o teu mercado era assim, sabe? Então, só na questão geracional isso. Quando você vai para a questão racial, quer dizer, um país como o Brasil, que é tão diverso, tá? Você não só ter uma equipe diversa, mas eu acho que ter um olhar da diversidade. Né? Porque às vezes não é só uma questão de colocar as pessoas, né? Claro, você tem que abrir esses espaços, mas você ter esse olhar para a diversidade, né? É um chavão, mas mudar o paradigma, o mindset é fundamental também na perspectiva dos gestores. Mas eu linko muito, Cláudia, com a questão da inovação. Você não consegue identificar o que o mercado, o que a sociedade está querendo, e automaticamente isso para o empresário é vital. Se ele não entende o mercado e a sociedade, ele vai morrer. É simples Pois é. assim. Tá? E sem uma equipe diversa, sem esse olhar diverso, ele vai ter muita dificuldade. Então, eu acho que diversidade não é uma questão, é um fator crítico para a sobrevivência de qualquer empresa hoje. É isso, É isso. adorei. Ah, eu Concordo com também. você, assina embaixo. Olha, foi um prazer te receber Claudinha, aqui. foi Se ótimo. as pessoas quiserem te procurar, e eu quero que as pessoas, principalmente de impacto, Aham. procurem, perguntem, se tem alguma dúvida, coloca, porque foi um bate-papo assim maravilhoso. Pensa, tô aqui, ó, muito feliz. Como é que as pessoas te encontram? Ah, tá legal. Meu LinkedIn pessoal, que eu produzo bastante conteúdo sobre startup, sobre impacto, é Bárcia Oficial. Que mais? Meu Instagram, @CeloBárcia, Instituto Eclos, tá? Marcelo.Bárcia, eclos.org, mas a guiasocial.org, a nossa IA, perguntem lá, a gente está gerando conteúdo de impacto relevante, a gente espera que a guia realmente seja assim a principal plataforma, né, de conhecimento e de inteligência sobre impacto social no Brasil. Tá? É Olha isso. que bacana.
Adorei, muito Adorei, obrigada. Claudinha. Muito obrigado, querida. Prazerzaço ter Foi você ótimo. aqui, viu? Volte mais vezes. Opa! Pode repetir? Pode, vamos. Então, Vamos fazer a parte 2 aqui. Dois. Vamos trazer algumas startups de impacto junto com vocês. Seria muito legal, A muito gente legal. traz do Instituto umas startups aqui Beleza. que eu quero realmente... Beleza, vamos sim. Que a gente vai ser bem legal essa pauta. Sim, vamos trazer cases, tá Tá bom. bom? Obrigado, Então, Cláudia. obrigada.